Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula da disciplina Língua Brasileira de Sinais, Libras. Essa aula vocês assistirão de modo assíncrono e nela nós vamos tratar de uma parte muito importante para todos que estudam Libras, que estão interessados em compreender um pouco mais sobre a surdez, que são os aspectos históricos da surdez, como isso se deu. Nós sabemos que a história é importante para a gente conhecer o passado, para poder melhor compreender as situações no presente que envolvem a nossa vida. E no caso da surdez, no caso das pessoas surdas, isso também se dá. Por quê? Porque compreender a história da pessoa surda, como se deu o seu processo, as lutas, os retrocessos, as exclusões, isso é muito importante, porque nós poderemos entender e analisar também, né, muitas das políticas públicas que temos hoje voltadas para a educação de surdos, voltadas para os direitos das pessoas surdas. Então, a gente conhecendo esse passado, conhecendo um pouco dessa história, a gente vai perceber o quanto nós ainda somos marcados por discursos produzidos, por estigmas e também por compreensões equivocadas acerca da surdez. Né? Então, a gente pensa que tudo que aconteceu é imediato, é de agora, mas não, a gente sabe que muito do que vivenciamos hoje é fruto, é reflexo de um passado, de uma história, né? Então é importante que a gente reflita, né, sobre essas fundamentações da educação de surdos na atualidade. E para isso, nada melhor do que fazer aí um breve passeio pelas raízes históricas da educação de surdos. Então, conhecer essa história é uma oportunidade para a gente adquirir conhecimentos. Não só precisamos aprender a Libras para a gente poder dialogar enquanto língua, mas refletir, questionar sobre esses acontecimentos relacionados à educação de surdos em várias épocas. Então, nós temos aí uma pauta de inclusão de pessoas surdas, mas nós sabemos que o processo de inclusão ainda está caminhando, né? Ainda tem muitas lacunas, ainda há muitas dificuldades enfrentadas e que leva muitas dessas pessoas surdas nas escolas a serem excluídos, ok? Então, vamos lá, dar início à nossa aula. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer para vocês uma frase que é muito impactante, da Gladys Perlin, uma mulher surda, uma das primeiras pessoas surdas a adentrar a universidade, a se tornar uma professora universitária. Então, ela é uma professora surda, trabalhou na Universidade Federal de Santa Maria, no Sul, e também trabalhou na Universidade de Santa Catarina. Né? Então, é alguém que tem livros e produções científicas tratando de surdez na história do país. E ela começa, né, tratando no seu trabalho de dissertação ou tese, eu não lembro bem agora, mas acredito que foi uma dissertação, falando isso, que a história da pessoa surda começa impedindo esses sujeitos surdos de ser. Né? Por quê? Porque a história dessa pessoa surda foi pautada por muitos processos, né, em que ele foi visto, essa pessoa foi vista como não sendo humana. Né? Então, seria alguém que não era dotado de qualidade, da qualidade que faz, que nos torna humanos, que é a linguagem. Então, nós temos aí todo um processo que impedia o surdo de ser surdo, que tentou trazê-lo à normalidade. Então, começando aí pela antiguidade, né, nós temos um processo de exclusão e divisão da pessoa surda como alguém que foi castigado, que estava sofrendo ali em vida algum pecado, seja dos pais, né, dos seus antepassados aí. Então, houve dois processos, né? O processo de rejeição sumária dessa pessoa, então muitos surdos eram atirados, eram mortos ao nascer, né, quando se percebia que era alguém que não possuía audição. Também houve um processo de assistencialismo, de coitado, de alguém que precisava ser auxiliado o tempo inteiro, incapaz. Então, a gente tem aí um processo que
abandonou, que eliminou e escravizou, né? Com Aristóteles, nós temos justamente o que eu falei em relação à linguagem. Então, ao perceber, ver a linguagem como condição para a humanidade, então a gente vê que, nesse caso, como o surdo não possuía essa linguagem, ele não era visto como humano, era atribuída a ele uma natureza animal, alguém que não era dotado da capacidade humana, né? Menor que o ser humano, incapaz de exercer seus direitos enquanto cidadão, enquanto pessoa. Então, nós temos aí essa idade, a antiguidade e a Idade Média também, né, com essa visão muito pejorativa da surdez, né? Então, como eles não tinham essa capacidade de escrever, de ler, de se reconhecer enquanto sujeitos, eles também eram tolhidos do seu direito de herança. Então, se fosse uma família que tivesse posses, esse filho surdo ele não tinha direito de herdar juntamente com os demais. Então, eram proibidos de votar, né? Não exerciam a sua cidadania. Com o voto de silêncio dos monges beneditinos, né, eles não podiam falar, então eles se sinalizavam, eles usavam gestos e mímicas para se comunicar. Isso foi dando um novo olhar para a comunicação das pessoas surdas também. Ora, se os monges conseguiam se comunicar usando gestos, né, mímicas, por que não as pessoas surdas, que também não eram dotadas dessa capacidade de falar? Então, a partir daí, a gente vai perceber, né, que os primeiros professores, as primeiras pessoas que se interessaram pela educação de surdos, partiu também do meio religioso, né? Eram padres, eram pessoas que tinham esse cuidado e queriam, né, também dar oportunidade para essas pessoas surdas de exercer sua cidadania. Então, nós temos aí algumas figuras que se destacam, né, nos primeiros processos de educação dessa pessoa surda, como o Ponce de Leão, Pedro Ponce de Leão. Então, foi o primeiro professor de surdos que se teve notícia, né, de que temos história aí. Ele usava a datilologia, o alfabeto, uma forma diferente do nosso alfabeto, mas também para cada letra do alfabeto um sinal, né, uma configuração de mão, e também fazia treinamento de voz, leitura orofacial, que é a leitura labial, como a gente chama. Pedro Ponce de Leão não publicou nada em vida. Como havia muito mistério envolvendo a educação de surdos, então eles não tinham o costume de falar de seus métodos, de publicar, de divulgar. Então, por isso, quando ele morreu, o método morreu com ele, tá? Outra figura que se destaca muito, bastante mesmo, é a figura do Abade Lepay. Ele conheceu duas mulheres surdas que usavam gestos, e aí, nesse caso, ele começou a se interessar pela linguagem dessas pessoas, e podemos considerar que foi o primeiro a fazer um estudo, uma pesquisa acerca da surdez. Então, ele foi conhecer, estudar os surdos mendigos de Paris, aqueles que viviam em condição de indigência, para poder entender mais ou menos como é que eles se comunicavam, o que é que eles faziam, né? Então, a primeira escola pública, né, que foi mantida pelo governo para surdos, foi criada pelo Abade Lepay. Então, ele criou um sistema que ficou conhecido como sinais metódicos, em que ele trabalhava esses sinais, né? Então ele tinha um processo também parecido com esse de Ponce de Leão, usando a datilologia, ele fazia esse treinamento, mas principalmente esses sinais, né? A sinalização. E a gente sabe que enquanto tem alguém que encontra um método, tem sempre alguém que procura outros caminhos, principalmente quando a gente pensa nas questões da saúde, né? A questão biológica do ser, do corpo. E aí nós temos aí uma outra figura, que o que foi por um outro caminho, que foi o Samuel Heinicke. Nesse caso, ele entendia que para que o surdo se integrasse à sociedade, ele precisava aprender a língua oral. Tá? Então, foi também uma figura de destaque. Enquanto Lepay foi na França, né, ele trabalhou com esses surdos em Paris, Heinicke foi na Alemanha. Então, criou-se aí uma polarização. Aqueles que acreditavam na sinalização e usavam o método do Abade Lepay, e aqueles que acreditavam que era preciso a reintegração da pessoa surda à comunidade,
apenas a partir do aprendizado da língua oral. Né? Então, Samuel Heinick foi quem criou a primeira escola pública baseada no método oral. Ele também seguia aí um pouco esses preceitos dos monges, né, dos abades beneditinos, de manter, não divulgar esse método. Ele ensinava, trabalhava com esse método de oralização, né, apresentava bastantes resultados, então ele mostrava aqueles resultados, mas não divulgava para ninguém que método como é que isso acontecia. E tivemos aí, então, esses dois, né, polos trabalhando com a educação de surdos, essas propostas que escolas, e essas escolas também foram divulgadas, foram formando seus alunos e professores, e nesse caso, né, a gente tem aí uma situação interessante, porque por volta de 1800, mais ou menos, um americano, né, Thomas Gallaudet, ele foi à Europa justamente para buscar métodos de ensino para pessoas surdas aqui nos Estados Unidos, né? Eu digo aqui porque tá na América aqui, está mais próximo da gente. E ele inicialmente foi para a Alemanha porque ele queria conhecer o método de Heinick. Aí, nesse caso, quando ele chegou lá e ele viu assim que ele todo segredo, ele não divulgava o método dele, o que aconteceu com o Gallaudet? Ele foi para a França. Ele, bom, se não dá certo o da Alemanha, né, o método oral, eu vou procurar, então, o dos sinais, que foi o do Abade Lepé. Aí, chegando lá, né, a França, toda a Europa já havia muitas escolas para surdos baseados no método de Lepé, e aí o que aconteceu? Lá, Gallaudet conheceu um professor, né, Laurent Clerc, que trabalhava nesse Instituto de Paris, de Lepé, foi era professor desse instituto, e convidou a Via América justamente para abrir, né, fundar uma escola. E aqui eles fundaram a primeira escola para surdos americana, né, o Asilo Hertford, que depois se tornou o Instituto Gallaudet. E, alguns anos depois, cerca de 40 anos mais ou menos, se tornou a primeira universidade para surdos do mundo. Ainda está ativa atualmente. Então, nós temos aí a nossa língua de sinais, a língua de sinais americana, com essa raiz francesa. Né? Temos aqui, a gente vê por que aqui na América, né, se deu principalmente a primeira escola num processo de sinalização, justamente porque ele tentou conhecer o método oral, mas não conseguiu, né? Esse segredo de Estado aí de Heinick, do alemão, então ele trouxe esse professor surdo e começou a divulgar na América dos Estados Unidos esse processo. Né? E no Brasil, né, a gente também tem uma raiz francesa da nossa língua de sinais, né? E nesse caso se deu por volta de 1855, quando Eduardo Huet, vocês vão encontrar Ernest também, não há aí uma certa disparidade, tem autores que tratam por Eduardo, ou Eduardo, e outros Ernest, enfim, aí não tem, a gente encontra aí esses nomes diferentes para ele, então nós temos aí o Huet, que era um professor de surdos, um professor francês, e ele veio ao Brasil, né, com o apoio de Dom Pedro II, que tinha alguém surdo na família, e aqui ele fundou a primeira escola para surdos, no Rio de Janeiro, né, ficou conhecido como Imperial Instituto dos Surdos Mudos. Por quê? Porque era a nomenclatura usada naquela época. Né? Nós vimos que depois essa condição de chamar de surdo-mudo mudou, porque se percebeu, né, se compreendeu que uma pessoa surda ela não é necessariamente muda, porque ela tem um aparelho fonador, né, em perfeito estado. A não ser que isso não aconteça, ela vai ser sim considerada surda muda. Mas se ela tem um aparelho fonador, ela pode oralizar, né, desde que tenha todo um trabalho, todo um processo, né, fonoaudiológico para que isso aconteça. Essa primeira escola, fundada no Rio de Janeiro, ela permanece até hoje e se tornou o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Então, o INES é muito famoso, foi peça fundamental para a educação de surdos no Brasil. Muitos dos professores de surdos, os primeiros surdos que se tornaram professores, que aprenderam língua de sinais, estudaram no INES, e o INES até hoje ele permanece bastante atuante, é um instituto, continua nesse processo de educação de surdos, promovendo cursos, enfim,
também lutando, reivindicando, né, fazendo coro, voz a toda a comunidade surda no Brasil. Então, nós temos a fundação do INES em 26 de setembro, e não é à toa que a gente tem o Dia Nacional da Pessoa Surda em 26 de setembro, é uma homenagem justamente à fundação do INES. Então, como a gente, voltando um pouquinho aí, né, aos passos, como vocês perceberam, nós tivemos aí uma proposta de sinalização, né, toda um arcabouço aí de escolas com esse processo de ensino da pessoa surda a partir da sinalização, e nós tivemos também aqueles que acreditavam que a integração, o aprendizado do surdo deveria se dar através da oralidade, né, a oralização, eles tinham que aprender a falar, tá? E aí, o que é que ocorreu no ano de 1880? A gente sabe que ideias, opiniões, elas sempre vão existir, né, em divergência, mas ficou tão forte, né, essa discussão de que método seria mais adequado para o ensino da pessoa surda, que isso levou aí a algumas discussões, né, discussões muito sérias, e foi-se, então, pensado, né, criado um congresso, justamente para decidir, né, qual seria o método mais adequado para a educação, para o ensino da pessoa surda. E o que levou a esse congresso? Quais foram as bases, né, teóricas, filosóficas, as percepções ideológicas que eles tinham sobre isso? Então, estava um processo, né, todo mundo passando, né, por um processo de resgate da identidade, da cultura de um povo. Nós sabemos aí, quem estuda letras, o quanto isso influenciou esse processo de identidade nacional e a língua, né, como identidade, como um dos maiores fatores dessa identidade, de resgate da identidade. E com esse processo, né, perceber essa unificação, o valor dessa língua, imagine, então, que se a língua é um processo fundamental para a identidade de uma nação, aquele que não fala vai ficar em desvantagem. Então, houve um processo aí muito forte de tentar normatizar, né, trazer aí esse surdo para que ele também aprendesse essa língua, porque a língua era vista, então, como uma unidade linguística, né, o resgate de uma nação, o valor de uma nação, ele tinha que começar principalmente por essa defesa, por essa defesa grande da sua identidade cultural. Nesse outro caso, né, a ideia era que houvesse um método único, que não tivesse assim essas filosofias diferentes, eu ensino assim, você ensina não, tinha que ter um método único para que todo mundo falasse uma mesma língua, né? E evidentemente, para muitos, a fala era vista como uma forma superior de expressão, ao invés da sinalização, que era vista assim como algo que impedia até o surdo de tentar falar. Ah, a pessoa surda é preguiçosa, se continuar sinalizando, ela não vai querer falar porque é difícil, porque dá trabalho. Então, todos esses pensamentos, essas ideias, eles culminaram nesse congresso, né? Foi o Congresso Internacional de Educação de Surdos, que aconteceu em Milão, na Itália, em 1880. Então, nesse sentido, esse congresso foi um marco, uma mudança muito grande. Por quê? Porque nesse congresso ficou decidido, né, entre os congressistas, lá havia 164 delegados nesse evento, a maioria franceses, italianos, que eram a favor do oralismo, então eles votaram. E nessa votação ganhou a oralização, né, o oralismo. Então, nesse sentido, a partir desse momento, nesse congresso, ficou proibida a língua de sinais. Ficou proibida terminantemente. Vocês assistiram, né, ao filme Seu Nome é Jonas, o que acontecia na escola? Amarravam as mãos, né? Vocês já devem ter escutado várias vezes isso. Por que amarrava as mãos na cadeira, né? Na última aula até falou-se disso em relação ao professor Geraldo, para que ele não fizesse o que é natural de uma pessoa surda, sinalizar, gesticular para poder se comunicar. E aí, nesse caso, com essa proibição, muitas consequências vieram. E não foram consequências boas, né? Vamos lá.
Uma coisa interessante sobre esse congresso, que vale a pena destacar, é que os congressistas surdos que estavam presentes não tiveram direito de voto, né? E aí, com isso, né, esse congresso legitimou, né, aí principalmente porque muitos desses eram pessoas do ramo da medicina, do campo da medicina, então defendiam, né, o campo biológico, a necessidade de correção. Outra figura muito importante desse congresso é a figura do inventor do telefone, Graham Bell. Ele era casado com uma surda e foi um dos maiores defensores do oralismo. Então, ele defendia que eles precisavam utilizar aparelhos, né, aparelhos auditivos. Então, era um processo que pensou muito a questão da cura para a surdez. Então, vamos tentar curar vendo a surdez como uma doença, né, e que não é o que nós entendemos hoje, que não é uma questão de uma doença, que é possível você viver, você exercer sua cidadania, um outro modo de ver o mundo, né? Não mais pautado na audição, mas na visão. Então, as consequências desse congresso, né? O que é que ele exigia? A gente vimos que a língua de sinais foi totalmente proibida, estigmatizada, e aí muitos professores surdos perderam seus empregos. Por quê? Porque eles sinalizavam, eles não falavam, então deram lugar aos professores que falavam. Por quê? Porque era preciso dominar a língua oral para poder ensinar a oralização, né? Então, nesse caso, muitos professores ficaram sem emprego, né? E após 100 anos do oralismo, né, eles insistiram bastante nisso, não foi fácil, porque para oralizar era necessário que houvesse um envolvimento muito grande, muita dedicação da criança surda, da família e da escola. Tinha que reabilitar o mais rápido possível. A criança basicamente descobriu que é surdo, então já tinha que entrar nesse processo de reabilitação, de tratamento, né? Fonoaudiológico, que era visto mesmo como um tratamento, a cura para a surdez. Não podia oferecer nenhuma outra forma de comunicação, nem leitura labial, nem sinalização, nada. Então, exigia muita participação da mãe, a mãe tinha que estar ali presente o tempo todo, outros profissionais, como o fonoaudiólogo e o pedagogo, aparelhos de amplificação sonora, e aí muitas crianças sofreram bastante, porque viraram assim, ratos de laboratório. Então, tudo que era experiência para entender melhor o ouvido, o processo todos os sistemas ali da audição, eles eram expostos a isso, né? Então apareceu o médico de todas as formas tentando entender mais, e aí eles viviam, às vezes, aparelhos enormes de amplificação, era um sofrimento muito grande, né? E outra coisa que é muito importante sobre o oralismo é que, como o surdo não tem a palavra em sua mente, imagina você aprender uma coisa que é sonoro, né, que fonético, porque o processo de alfabetização, que é baseado na língua oral, ele é extremamente fonético, e eles tinham que aprender aquilo só pelo contato visual, não tinha uma referência que pudesse ajudar a entender. Então, por causa de todas essas dificuldades, imagine que eles insistirem por 100 anos, né? Foi proibida sinalização em todas as escolas, então por 100 anos, mais ou menos, isso prevaleceu. O oralismo dominou durante bastante tempo, né? E depois desse processo todo, eles começaram a perceber que os resultados não eram satisfatórios. Aqueles que eram surdos profundos não conseguiam desenvolver uma fala satisfatória, né? Então, alguns conseguiam, porque depende muito da desenvoltura, né, do próprio mecanismo, a facilidade que alguns têm para línguas. Então, vocês viram um caso da Sueli, né, Ramalho, uma pessoa que é um caso, né, à parte, não são todos que são daquela forma. Então, após esses anos todos de escolaridade, eles perceberam que o nível de aprendizagem da leitura e escrita desses alunos era muito ruim. E aí foi começando a perder essa força, né? Muitos professores foram percebendo as dificuldades, outras pessoas começaram a ver o sofrimento das crianças que se tornaram adultos frustrados, os processos psicológicos também que abalam bastante a pessoa, né? O tempo inteiro ali sendo maltratado com aquilo, sendo forçado a ir contra a sua natureza. E aí, então, esse oralismo começa a perder força, né?
E isso ficou ainda mais evidente a partir de um método que foi sendo utilizado, né, a partir de um processo que foi realizado por Dorothy Schiffler. Ela era mãe de uma criança surda, também era professora, e ela começou a desenvolver um processo que se baseava em utilizava todas as formas de comunicação possíveis, né? A sinalização, a língua oral, a leitura orofacial, imagem, tudo que fosse possível para que houvesse a comunicação surdo-ouvinte, né, que facilitasse esse processo de comunicação entre a pessoa surda e a pessoa ouvinte, ela utilizava. Então, aí, por isso é que ficou conhecida como comunicação total. Essa era a base. Inclusive, usava sinalização e oralidade também, oralização ao mesmo tempo, né? É por isso que a gente chama de bimodalismo, duas modalidades ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, eu estou falando em língua portuguesa, para cada palavra que eu falo, eu vou fazer o sinal característico, então, para facilitar. Né? Então, havia uma preocupação com a aprendizagem da língua oral, mas essa não era a prioridade. A prioridade era o processo cognitivo, o desenvolvimento da aprendizagem, as condições emocionais e sociais. Né? Não havia mais aquela ideia de que só a língua oral é que iria garantir o desenvolvimento da criança surda. Então, isso começou a mudar e, a partir desse método, o oralismo foi perdendo essa força, né? Não que ainda não existam escolas baseadas no oralismo, tá, gente? Isso ainda continua, mas perdeu essa força, tá? E aí, esse método de comunicação total chegou aqui no Brasil mais ou menos na década de 70, então veja, de 1880 até a década de 70, mais ou menos, né, ainda havia muito forte a compreensão de que só o oralismo que era um processo único que deveria ser utilizado na educação de uma criança surda. Né? Então, aqui só a partir da década de 70, mas antes da década de 70, algumas mudanças, não aqui no Brasil, né, mas em outros países, foram fundamentais para que isso ocorresse. O método de comunicação total, gente, apesar dessa força, né, ganhou muito espaço nos Estados Unidos, ele também sofreu várias críticas. Por quê? Porque o que ele fazia, né, o que ele proporcionava, não era bem uma língua, era mais a língua oral sinalizada. E ela não tem a mesma estrutura, né, de uma língua de sinais. Não era tão fácil de compreender para uma criança surda, para ela usar naturalmente. Né? Não vinha naturalmente. Era preciso também ter uma certa compreensão da língua oral. Então, por causa disso, né, ela sofreu essas críticas. Por quê? Porque não era bem uma língua, era um bimodalismo. E isso aí não dava a possibilidade para essa criança aprender naturalmente. Então, era preciso também todo esse processo de ensino, né, de estruturação que requer uma aprendizagem de uma língua estrangeira, por exemplo, de uma língua adicional. Essa estrutura que você tem que pegar ali do início, diferente de uma língua oral que você aprende no contexto, tá? Então, por isso que não ficou, não teve assim tanto sucesso, né? Então, nesse caso, né, como eu disse, alguma coisa aconteceu antes disso, mais ou menos na década de 50, o William Stoke ele foi trabalhar no Instituto Gallaudet. Lembra aquela escola americana, a primeira escola americana que foi fundada por Thomas Gallaudet e Clerc, né, o professor surdo que veio da França? Então, ele foi trabalhar lá. Ele era um linguista que começou a trabalhar nesse instituto, e lá ele foi ensinar língua inglesa no instituto. E nesse processo de ensino, ele teve que aprender a língua de sinais americana, né, para poder trabalhar e dar uma base para o ensino da língua inglesa para esses alunos surdos. E, nesse caso ali, ele começou a perceber que a língua de sinais que ele usava nas aulas dele, que era mais uma sinalização da língua oral, né, não era a mesma que uma pessoa surda utilizava naturalmente quando conversava entre si. Então, ele percebeu que ali tinha uma estrutura diferente e foi se aprofundar nessa língua
né? Essa aqui até então era considerada linguagem, não era considerada língua. E foi graças ao trabalho desse linguista que mostrou, né, que comprovou que essa sinalização ela possuía todas as características de uma língua natural, como outra qualquer, e foi mostrando, né, em todos os seus aspectos ali, que era uma língua, que a visão, né, desse processo, de como se deve se dar a educação da pessoa surda, foi mudando. Por quê? Porque aquela sinalização, que era considerada uma linguagem, passou a ser vista como língua. Né? E aí ele publicou, né, textos e pesquisas falando, defendendo isso, e a partir dessa pesquisa dele, então, esse olhar, né, para a língua de sinais mudou. E aí foi se percebendo que se havia uma língua natural, né, uma língua que para a pessoa surda ela poderia adquirir em contexto, que tinha todo esse status que qualquer outra língua tinha, então ela deveria ser usada como uma primeira língua, a língua base dele, a língua primária. E a partir dessa língua primária, uma vez que ele domina, que ele tem condições de pensar, de desenvolver suas ideias a partir dessa língua, aí sim é que ele vai aprender uma segunda língua, né? Que ele pode aprender essa segunda língua. Mas lembrando que para a pessoa surda, a oralização de uma língua não deve ser a condição obrigatória, mas o processo de aprendizado dessa segunda língua na modalidade escrita. Então, com essa pesquisa de Stoke, surge, então, uma nova perspectiva de educação para a pessoa surda, né, que ficou conhecido como bilinguismo. Bilinguismo é, nesse caso, ele tem a sua língua primária, a língua de sinais, e ele vai aprender a língua oficial, a língua oral, na modalidade escrita, né, preferencialmente, mas não deixa de se de lado se houver possibilidade e interesse, ele pode aprender também a oral. E aí, nós temos então um novo horizonte, uma nova filosofia que é a que é mais defendida, aceita na atualidade. Então, nesse caso, nós tivemos então três filosofias educacionais da surdez, né? O oralismo, que ganhou espaço no Congresso de Milão, naquele Congresso de 1880, né? E o oralismo é pautado na língua da comunidade ouvinte, o foco na fala, então ele precisava aprender a falar para que ele não tivesse nenhum contato com outra língua, então era preciso o quê? Proibir terminantemente toda a sinalização. Aqui no Brasil, né, vocês viram que o INES, né, já tínhamos uma escola de um instituto de ensino de surdos, também foi proibida a língua de sinais. Então, os surdos eram muitas vezes amarrados mesmo às suas mãos para que não sinalizassem. Depois de quase, né, um século de oralismo ali, sendo forçado, insistido nisso, então nós vimos que, a partir de um trabalho de uma mãe, professora, mãe de uma criança surda, tivemos então um método pautado na comunicação surdo-ouvinte. Tá? Então, ainda era baseado na língua da comunidade ouvinte, porque era uma língua de sinais, uma língua oral sinalizada. Era aquela língua oral, essa mesma estrutura que a gente tem, só que utilizadas em sinais. Então, a língua de sinais era mais como um recurso para ensinar a língua oral. Não tinha uma qualidade de uma língua mesmo, com uma estrutura. Não dava para aprender espontaneamente. Precisava de sistematização, precisava aprender essa estrutura para que a criança tivesse acesso ao uso dessa comunicação. E aí, por fim, nós temos a terceira filosofia, que é o bilinguismo, que defende a aquisição da língua de sinais como a primeira língua, né? E a segunda língua, a língua oficial do país, ela deve ser, né, ensinada preferencialmente, o foco é na modalidade escrita, e não na oralização, né? Então, nesse caso, é um método que também não pode ser de qualquer maneira. Você não vai ensinar a pessoa surda como se ensina uma pessoa ouvinte. O processo de alfabetização não é o mesmo. A pessoa ouvinte aprende com base no som da letra, da sílaba, né? Vai juntando ali aqueles fonemas e ela vai aprendendo com base no que ela ouve.
Para a pessoa ouvinte, ela tem que aprender com base na visão, naquilo que ela vê. Então, a gente vai partir da imagem da coisa, ou da coisa em si, a sinalização dela e a palavra escrita. Então, quando a gente fala, a gente associa os sons às letras, a pessoa surda ela vai aprender a palavra diretamente, a partir de uma memorização, de uma associação daquela palavra ao sinal e à imagem daquilo que se quer, né, do que ela representa, desse significante. Então, a gente tem aí, né, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte, né, a gente tem uma certa diferença aí de nomenclatura, né? Nós temos, então, diferenças entre povo surdo e comunidade surda. Vocês já devem ter ouvido bastante comunidade surda, falei aqui já sobre ela. Não é a mesma coisa de povo surdo. O povo surdo são todos os sujeitos surdos, né? Que, mesmo que ele nem utilize língua de sinais, mas se é uma pessoa surda, sua comunicação, seu modo de ver o mundo é pautado na visão, e não no som, é considerado povo surdo, né? Ele vai construir essa concepção de mundo aí através dessa visão. E comunidade, o que seria? Comunidade não são só as pessoas surdas, o povo surdo. Comunidade é qualquer sujeito que faz parte também, né, que entende, que compreende, que está junto com o povo surdo no sentido de partilhar a língua, de defender os seus direitos, né? Buscam os mesmos interesses, que são os interesses do povo surdo, dessa garantia dos seus direitos. Então, fazemos parte de uma comunidade surda quando nós estamos engajados nessa luta, né? Quando aprendemos também a língua de sinal para nos comunicarmos, e somos também defensores desses direitos. Estamos ali na ativa para que sejam garantidas as condições para que as pessoas surdas também tenham acesso à sociedade de uma forma equitativa, né? Então, a família de uma criança surda vai fazer parte dessa comunidade, intérpretes, professores, os amigos, né? Você viu que Julie Anderson falou de colegas que desejaram aprender a língua de sinais para poder se comunicar com ele. Então, é um sinal de quando a gente começa a querer fazer parte, né? Tá junto, tem um olhar sensível às suas necessidades, e a gente começa a perceber que é uma via de mão dupla, né? Que não basta que ele aprenda a língua a língua oral, a nossa língua, ou que aprenda a língua na modalidade escrita, a gente possa ter uma comunicação, mas que a gente também possa compartilhar dessa língua, que é a língua de sinais. Tá? Então, chama atenção porque é diferente. Vocês que estão fazendo um curso de Libras, vendo essa disciplina, vocês precisam ter bem claro essa diferença, até porque muitos serão professores ou terão acesso a pessoas surdas, e aí podem ouvir, né, essas nomenclaturas e ficar assim com uma certa confusão de quem é o povo surdo e quem é que é a comunidade surda, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que falei agora quando eu falei sobre o povo surdo, é o seguinte, né? Mesmo que não saiba a língua de sinais, vai fazer parte do povo surdo. E isso é muito importante, que vocês vão perceber que nem todo surdo é igual. A gente não pode falar de uma identidade única das pessoas de modo geral. Temos diversas identidades. Nós, enquanto pessoas, assumimos diversas identidades ao longo da nossa vida, né? Por exemplo, identidade de mulher, professora, de mãe, de membro de uma igreja. Então, a gente tem várias identidades que a gente assume, né, de acordo com os papéis sociais que a gente exerce. Para uma pessoa surda também, não tem um surdo único. Tem surdos diferentes. Então, nós temos surdos que são filhos de pais surdos. Eles têm uma relação com a língua materna, que é a Libras, muito diferente de um surdo que nasce numa família de ouvintes. Ele pode dizer que tem uma língua materna, que é a língua da mãe? Não tem, porque ele não vai ter acesso a essa língua que a mãe fala. Ele vai ter uma língua, né, que eu vou emprestar aqui um termo usado
pela Ronice Quadros, que é uma língua de herança. Ele vai receber essa língua de alguém. Se a língua de sinais for a primeira língua dele, a língua de herança dele, a língua primária, vai ser dada ou pela família que aprendeu Libras e passou para ele, ou por uma pessoa surda que vai ensinar. Então, nós temos diferenças. Temos surdos que se tornam surdos após uma certa idade. Então, ele tem resquícios da audição, ele já ouviu, ele já aprendeu a falar quando ele vem a perder essa audição. Então, ele também vai ter uma característica diferenciada, ele vai estar aí transitando entre essas duas línguas de uma maneira muito específica. Então, aqui, algumas das identidades surdas que a Gladys Perlin nos mostra são essas aqui. Surdos que nasceram ouvintes e, com o tempo, se tornaram surdos, né? E tem, assim, muito forte essas duas línguas, a oral e a de sinais. A gente vai ter aí uma característica diferente. E eu cito aqui como exemplo, se vocês conhecem, a filha da atriz Regina Casé, Benedita, né? Ela nasceu ouvinte e ela foi perdendo a audição. Então, ela tem esse resquício do som, usa aparelho, mas ela está gradativamente perdendo. Tem Mara Rubio, que é uma colega nossa aqui, mora aqui em Estância, é irmã de Rubio e de Rubivânia, que são surdos, né? Os dois são surdos profundos. Já a Mara Rúbia, ela vem perdendo a audição, mas ainda tem resquício. Mas é uma pessoa que se considera surda pela cultura, pelo todo esse processo que ela vem desenvolvendo desde criança com seus irmãos. Então, é muito forte isso. Surdas que nasceram de pais ouvintes e, com o tempo, passaram a fazer parte da comunidade surda. Passou a vida inteira, às vezes, a adolescência, até uma certa idade, sem contato com a comunidade surda, só com a comunidade ouvinte. Aí depois é que ele vai descobrir a comunidade surda e aí vai se engajar, né? E vai ter esse acesso a uma outra língua. Ele vai desenvolver uma identidade diferente, né? E eu conheci uma mulher surda que ela destaca muito isso. Ela disse: eu não conseguia me expressar, minha mente era uma confusão, porque eu não sabia como organizar o que estava na minha mente. A partir do momento que eu aprendi Libras, as coisas clarearam. Ela sabe, ela faz a leitura orofacial, ela conhece muitas palavras da língua portuguesa, sempre escreve e até oraliza algumas também, mas ela disse que a partir do momento que aprendeu Libras, a vida dela mudou. Agora ela não consegue mais nem se comunicar bem mais na outra língua. Ela só pensa em Libras. Antes ela pensava seguindo uma regra da oralização e que não era muito fácil, ela escrevia muito confusa. E a partir do momento que aprendeu Libras, as coisas assim clarearam, ela começou a pensar, organizar melhor seu pensamento. Ela disse: poxa, é muito diferente quando a gente aprende de fato uma língua. Então, é como se o que tivesse na sua cabeça você não conseguisse dar nome, não conseguisse explicar. O fator da linguagem, que às vezes a gente nem percebe o quanto a aquisição da linguagem desde a infância, o mais cedo possível na vida de uma criança, é fundamental para o desenvolvimento do pensamento, para essa articulação cognitiva que ela vai ter. Outro caso é dos surdos que nasceram de pais ouvintes, mas negam a identidade surda. Nasce de pais ouvintes, mas ele não se vê como surdo, às vezes faz de tudo para passar despercebido no meio de ouvintes, para que ninguém perceba que ele é surdo. Existem muitos casos de professores que falam que tinha um aluno na sala, passou uma boa parte do ano, quando foi, enfim, descobrir que ele era surdo, porque ele nunca falou nada, ele ficava quietinho ali no canto dele, ele se tornava invisível junto com os demais, e ela não percebeu, e ele também não falava, porque ele não se sentia bem, ele se sentia envergonhado pelo fato de não ouvir. Então, a gente sabe que existem também pessoas surdas que sentem muito forte esse estigma de se sentir diferente e não quer declarar, não quer que as pessoas descubram que ele tem a deficiência auditiva, né? Então, ele não se considera surdo, ele quer fazer parte da comunidade ouvinte e acaba negando muito essa identidade surda. Não se sente bem, não quer sinalizar. Eu conheci uma mulher que ela não sinalizava,
e ela se recusava terminantemente a aprender Libras, porque ela achava que era muito inferior, ela queria aprender a falar. Por quê? Porque a identidade dela, né, ela se identificava com a comunidade ouvinte e não com a comunidade surda. Também é comum a gente encontrar esses casos. O último caso aqui é de surdos que querem ser ouvintes, né, e não tem compromisso com a comunidade surda. É muito parecido com o outro caso. Então, veja, um nega a identidade surda, não quero ser surdo. E tem aquele que, além de negar, ainda quer ser ouvinte, né? Então, são muito parecidos esses dois aí, tá? Por quê? Porque eles vão estar o tempo inteiro negando, vão se sentir envergonhados com a sinalização, com o fato de ser surdos, tá, gente? Então, tem outras identidades, não são só essas, a gente tem aí, ela inclusive dá algumas características, né, para essas identidades, nomes para elas, mas as características assim principais, segundo a Gladys Perlin, né, no seu trabalho, são essas aí. Então, veja que não é tão fácil quanto a gente pensa, né? Que não é assim, surdo já sabe a Libras, já tem isso muito forte, não. Cada pessoa é única, e de acordo com as suas relações com o meio, com as pessoas em que vive, com essa língua, com outras pessoas surdas, a relação que ela estabelece, isso vai influenciar diretamente na construção da sua identidade. Então, eu trago aqui alguns aspectos para a gente refletir, né? Para vocês pensarem na atualidade, perceberem o quanto muito do que a gente tem hoje ainda de exclusão é reflexo dessa visão, né? Desses discursos, passar tanto tempo em um processo de tentativa de normatização, né? De se tornar aquilo que não se é, de negar a surdez, isso faz sim com que a pessoa desenvolva aí processos, reflexões e isso se projete negativamente. Não só para uma pessoa ouvinte, né, ver a surdez dessa forma negativa, como a própria pessoa surda se perceber inferior. Então, uma família, quando nasce um bebê surdo, né, se essa família não for bem orientada, não procurar outras pessoas que entendam da surdez, que possam esclarecer vários pontos, mostrar que é possível desenvolver uma língua, é possível estabelecer um processo de aprendizagem, dela se tornar uma pessoa autônoma, uma pessoa de direitos, que exerça a sua cidadania, a família vai acabar negando e tentando, né, forçar essa criança a ser o que ela não vai ser naturalmente, que vai ser um ouvinte, alguém que oraliza. Então, a gente precisa pensar que todo esse processo tem contribuído para que muitos ainda sejam excluídos na sociedade atual. Ele não consegue falar, não consegue entender essa língua oral, a língua do país, então ele se sente muitas vezes excluído, é como se ele fosse um estrangeiro. Né? Eu vou aprender a língua portuguesa como uma língua estrangeira mesmo, é como se fosse alguém que não fosse daqui, está alheio. Você vai para a França, para a Alemanha, para algum país que você não domina a língua, você vai se sentir lá sozinho, desesperado, às vezes, para tentar se comunicar e não conseguir. E é isso que acontece com muitas pessoas surdas. Então, quando uma criança surda nasce, né, a gente não imagina todas as dificuldades que ela pode vir a passar se a família não entender que a surdez não deve ser vista como uma doença, tá? Mas como uma outra forma de perceber o mundo, né? Uma outra forma de se comunicar. E isso aí vai acabar, né? Se for vista dessa forma, as famílias entender e aprender essa língua, muitos danos podem ser evitados, principalmente o dano da privação da linguagem. Porque se essa criança é privada de uma linguagem, né, está lá no meio com a família e ela é sempre deixada de lado, excluída, ela não participa das interações, ela não entende o que está acontecendo ao seu redor, então isso aí vai se refletir no seu processo de aprendizagem. Né? Ela vai se tornar um adulto com muitas dificuldades cognitivas. Então, eu trago aqui um trechinho, né, que está no livro de Oliver Sacks, que inclusive eu recomendo que vocês leiam, chama-se Vendo Vozes.
Ele faz um apanhado histórico muito bom, traz exemplos importantes, fundamentais para quem quer compreender melhor a surdez, e ele assim, põe o dedo na ferida para nós ouvintes, para a gente tentar entender de fato a diferença entre alguém que é privado de uma língua e quando ela tem acesso a essa língua, o valor que ela dá. Enquanto nós ouvintes nem sempre damos esse valor. A gente não se importa muito, porque é tão natural, né? Ouvir e falar desde cedo, que a gente não percebe a riqueza que é você ter uma língua, você dominar uma língua. Então, ele coloca assim, ó, nós, no caso nós ouvintes, nós não fomos privados nem desafiados linguisticamente como os surdos. Mas, em contrapartida, né, a gente também nem, não descobriu, nem criamos uma língua surpreendente nova. Então, essa língua surpreendentemente nova, que foi criada pelos surdos, ela nasceu de quê? Ela nasceu do desafio. Eu preciso me comunicar, eu quero me comunicar, eu quero fazer parte. Eu quero também dizer o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, né? E para isso foi preciso desenvolver uma língua nova, né? Que como vocês viram, tem pouco tempo, né? Esse status de línguas, apesar de que a sinalização já existia, mas enquanto língua estudada, reconhecida, isso só se deu da década de 60 para cá, através das pesquisas de William Stoke. Tá? Então, destaco, né, que a surdez não precisa ser uma sentença terrível, né? Se essa criança foi exposta desde cedo à língua e ao diálogo, as possibilidades são inúmeras. Então, uma mãe ensina o bebê, né, dizer mamãe, mamãe, mamãe. Se ela ensinar para o bebê, toda vez que se dirigir para ela, apontar e mostrar que ela é a mãe, esse bebê rapidinho vai estar sinalizando. Vocês devem encontrar alguns vídeos aí no YouTube, no Facebook, de bebês, criancinhas de 1 ano, sinalizando com uma rapidez, uma coisa incrível. Por quê? Porque ela foi exposta desde cedo a uma língua, assim como um bebê ouvinte é. O bebê surdo também precisa ser exposto a essa língua desde cedo. E quando ele é exposto, ele vai sim ter toda a oportunidade de desenvolver uma linguagem e com a aquisição de uma língua, ele tem uma língua primária que ele possa se expressar, ele vai ter mais facilidade para aprender a língua adicional, né? A segunda língua, a língua da comunidade ouvinte. Por quê? Porque ele já tem uma língua base. A gente aprende uma língua estrangeira sempre com base no nosso conhecimento da nossa própria língua, tá? E para a pessoa surda vai ser da mesma forma. Ele vai aprender a segunda língua, mas ele precisa ter uma língua primária. Se ele não domina a própria língua, como é que ele vai aprender bem uma segunda? E isso é o que acontece com muitos. Não domina uma língua de sinais, que seria a língua primária, como é que ele vai saber a língua portuguesa, tá? Então, gente, o convite é esse, que a gente pense, né? Nessa reconstrução. Para muitas pessoas surdas é uma história triste saber que aconteceu tudo isso no passado, né? Mas também é importante que a gente tenha em mente que daqui por diante a história não precisa se repetir. Pelo contrário, é preciso reconstruir essa educação de surdos. A gente agora perceber que algumas mudanças aí têm sido feitas nesse cenário, a gente já começa a ver aí novos ares para a educação de surdos, uma legislação que determina o bilinguismo, a educação bilíngue nas escolas, quem sabe aí agora o ensino de Libras obrigatório na educação, para que esse aluno tenha, já que na família ele não tem acesso, mas que ele tenha desde cedo, desde a educação infantil nas escolas, a língua de sinais, tá? E isso perpassa a oficialização da Libras como língua, porque ela foi reconhecida em 2012, mas ela não foi oficializada. E justamente pelo fato de não ter sido oficializada, é que a gente tem ainda todos esses entraves. Então, é importante que a gente reescreva essa história juntos, né? Fazendo parte também dessa comunidade surda, porque estamos juntos com as pessoas surdas, com o povo surdo nessa luta, tá? E é possível, sim, reescrever novas histórias, aprendendo com o passado, né? E produzindo outros discursos. Porque quando vocês começam a enxergar, que você já tem enxergado, isso é muito bom, a pessoa surda com outros olhos, quando você começa a reconhecer que, nossa, eu não entendi, eu não sabia, agora eu estou vendo isso, eu estou sabendo isso, então, gente, daqui por diante, o seu discurso vai ser outro.
E aí você vai produzir novos discursos que não vão ser mais estigmatizantes, mas que serão discursos de promoção, de respeito, de diferença, de reconhecimento dessa diferença, e isso é o fundamental, tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho juntos, porque é muito bom, é muito importante a gente conhecer essa história e pensar, refletir mesmo sobre ela, porque faz parte da história e a gente tem agora que repensar como é que essa história pode ser escrita, né? E como isso se inscreve também para as futuras gerações, ok? Então, muito obrigada. Eu encerro aqui, tá? Com essa frase aqui, que quando eu aceito a língua de sinais, eu aceito o surdo e o seu direito de ser surdo, tá? Então, até a próxima. Bons estudos. Aqui tem algumas das referências que eu utilizei aqui para essa apresentação. E lembre, eu recomendo para vocês, se vocês tiverem acesso, procurem o livro Vendo Vozes, de Oliver Sacks. Tá? É uma viagem ao mundo dos surdos. É um livro incrível, além de outros autores, como Carlos Sclia, né? Karen Strobel, que também é uma mulher surda, professora universitária, que traz aí alguns textos, algumas propostas que discutem não só a educação de surdos, esse aí foi o que eu trouxe dela de educação, da história da educação de surdos, mas ela tem produzido também livros e outros temas que discutem a questão da surdez, tá? Então, um abraço e até a próxima.